Terça-feira, 22 de outubro, Fórum Mídias no ar. Eu vou começar dando um pitaco sobre algo que foi discutido agora há pouco. Muito rápido. Aí quem está assistindo o Fórum Mídias no corte, volta e vê a discussão muito interessante que houve um pouco mais cedo. Quando é que a esquerda perdeu o camelô? Quando começou a velar o cadáver do neoliberalismo. Você está velando um cadáver. Aí você perde o cabelô, porque você não produz emprego para ele deixar de ser cabelô, emprego de qualidade. E aí faria até uma segunda observação sobre a ótima discussão que a gente teve mais cedo, vale um programa, que é o Brasil. O Lula não manda tanto quanto as pessoas imaginam no Brasil. O Lula ele não consegue transformar o Brasil. Seria preciso uma concordância de toda a elite brasileira para retomar o controle dos minérios, da energia elétrica, da produção de energia elétrica, fazer que nem o Trump está prometendo nos Estados Unidos. Produzir energia barata, sem a qual o país não consegue competir no mundo. O Brasil não tem soberania. Portanto, um país não soberano jamais vai produzir os empregos de qualidade. Eu já falei isso várias vezes, mas, enfim, vamos lá para o nosso assunto de mídia de hoje. Vocês viram, né, a história da tal da brasileira, e isso aí invadiu toda a mídia brasileira e mundial. Então tá o dia, no McDonald's brasileiro pede a Donald Trump que não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil. CNN Brasil repete isso aí. Poder 360, Trump serve batatas fritas em drive-thru. E aqui, modéstia à parte, a Fórum já desmentiu isso muito antes de que todos esses... que foi uma armação de campanha. Está aí a brasileira. E ela se descreve como brasileira de nascença, a Nayara, americana de lealdade. É por isso que o Brasil não vai para frente, gente. Ela nasceu no Brasil, mas a lealdade dela está com os Estados Unidos. Como que vocês querem um país soberano num cara que bate continência? Isso é parte da elite brasileira. Foi eleito pelos brasileiros. É o cara que bate continência para... Foi eleito em 2018 pela maioria dos brasileiros. Aí vocês querem que o Brasil seja soberano e produza empregos de qualidade? Dá licença. Nayara, aqui, ó, foi uma oportunidade incrível que eu tive de ver o Trump com meus filhos, minha sobrinha. Ele me deu deu batata frita, deu um monte de batata frita. Vamos drain the swamp, vamos limpar o pântano. Assim o mundo fica mais... Isso é o que ele escreveu, a Nayara, nas suas redes sociais. Só que, gente, o G1 acordou, mas acordou muito depois da Fórum. Trump encenou servir batatas em McDonald's fechado ao público. Diz jornal, mas não foi o jornal que disse. Aconteceu, né? G1. E a gente falou disso muito antes aqui na Fórum, que era fake. Fake. Clientes atendidos foram posicionados. A brasileira Nayara, ela passou por uma... Perguntaram antes. Quem é você? O que você faz? Para deixar ela passar lá. Passou também um indiano e bombou nas redes sociais. Também tem uma conversa com o indiano. Por quê? Porque o Trump quer parecer um cara popular, trabalhei no McDonald's, e ele quer parecer bonzinho com os imigrantes, porque ele tem um plano para jogar os ilegais. Então, qual é o discurso do Trump que pode levá-lo à Casa Branca de novo? Queremos imigrantes. Queremos essa brasileira e esse indiano que eu atendi no McDonald's, mas legalmente. E, por outro lado, ele diz, a Venezuela está colocando assassinos em ônibus e mandando... Quer dizer, só um povo imbecilizado, como esse que elegeu o Bolsonaro aqui no Brasil, vamos começar a falar a verdade sobre os imbecilizados que elegeram o Bolsonaro, que fica todo mundo procurando explicação. Ai, porque será que é a fala do Marçal? Gente, não é a fala do Marçal, é um povo não politizado, desculpem. Um povo despolitizado completamente. Que ele pode eleger o Trump, tá lá, ele fez um fake news, vendeu para o mundo todo, e ele está prometendo o quê que pode levá-lo a vencer a eleição? Sem imposto nas gorjetas, sem imposto nas aposentadorias, sem imposto nas horas extras, fazendo a média com o povão americano, que está que nem aqui o povão brasileiro, enfrentando dificuldades num cenário econômico de desigualdade social profunda. E ele, Trump, está identificado com esse povo. E aí, como é mídia, então assim, a mídia engole qualquer coisa. E dá para ver aqui, ó,
né? Eu elogiei o G1, mas está aqui. Putin tenta mostrar força. O Putin está encontrando hoje, acabei de assistir o encontro dele, encontrou com a Dilma Rousseff, hoje com o Narendra Modi da Índia, em seguida vai encontrar o presidente da África do Sul, o Xi Jinping e o presidente do Egito. Tenta mostrar força. E olha a linha fina. Rússia quer mostrar que tentativa do Ocidente de isolar o país não deu certo. Dá licença, né, G1? Então, essa mídia, ela fantasia. E eu disse para vocês aqui anteriormente, o Trump pode ganhar essa eleição. E agora que começam a sair na mídia, o Trump está se aproximando da Câmara. A gente, aqui na Fórum, a gente falou isso antes. E eu vou finalmente encerrar com isso aqui. Aqui em São Paulo, olha a pesquisa Atlas mais recente, pobre de direita, 2 a 3 mil reais. Ricardo Nunes, 69,2%, quase 70%. Guilherme Boulos, 30,4%. É o pobre de direita, gente. Agora vamos olhar lá nos Estados Unidos? Olha lá nos Estados Unidos. A maior diferença nas rendas. Pesquisa da NBC, feita pela Hart Research Associates e Public Opinion Strategies. Quem ganha menos, porque lá a contagem é anual de pagamento, quem ganha menos de $20 mil por ano é a maior diferença. Quem ganha menos de $20 mil, 47 para o Donald Trump, 47 a 39. 8 pontos de vantagem. A maior vantagem do Trump é entre os pobres de direita. Agora, o pobre de direita vota assim por quê? Porque está de saco cheio desse sistema e não está vendo evoluir a vida dele. E a esquerda está velando o cadáver do neoliberalismo. A esquerda liberal está velando o cadáver do neoliberalismo. Não existe Uber empreendedor. Dá licença, como diz aqui o Rogério Canaz. Ivan, é com você. Legal, Azenha. Bom, hoje eu trouxe aqui uma matéria que a gente publicou na Fórum. Na última quinta-feira, eu estive fora na sexta e na segunda-feira, né? Tirei umas folgas aí pendentes do plantão de eleições, que inclusive vamos ter outro agora, segundo turno já é esse final de semana. Mas eu queria resgatar este assunto aqui, que fala sobre algo que a gente sempre trata aqui no Fórum Mídias, que é como que a parte da mídia tradicional, né? Folha de São Paulo, UOL, Estadão, etc., vem se articulando, né, vem atuando nessa eleição para blindar o Ricardo Nunes, porque ele foi escolhido como o candidato deste setor da mídia de fato, né, e que procura, como a gente diz nesse título da matéria da Fórum, foi feita pelo Plínio, inclusive, que procura um bolsonarista moderado, né, aquilo que a gente tratou aqui na semana passada, né. E, enfim, aqui nessa matéria a gente explora um pouco qual foi a atuação dos jornalistas na sabatina que o Boulos participou da UOL e Rede TV na última quinta-feira. Sabatina, que foi uma sabatina porque o Nunes faltou, era para ser um debate, né? O Nunes não foi em mais esse debate e o debate acabou se tornando uma sabatina com o Boulos. E mais uma vez, os jornalistas acabaram assumindo o papel do próprio candidato, do Nunes, né? E não foi... saiu ali do escopo de uma entrevista e o Boulos foi confrontado com uma série de ataques que foram feitos, inclusive, de maneira mais assertiva do que o próprio Nunes, né? A mídia acaba saindo um candidato melhor que o Nunes. Afinal, ele só repete o que a mídia fala e a mídia, por sua vez, repete o que a campanha do Nunes fala também. E aí o Boulos, ele reagiu, né, a essa atuação dos jornalistas ali, que não falavam, não perguntavam sobre propostas para a cidade, faziam uma análise da campanha do Boulos ali naquele momento, né? E o Boulos, então, ele rebate e ele próprio faz uma crítica de mídia ali na frente dos jornalistas que compõem essa própria mídia que ele estava criticando, né? Veja essa fala do Boulos para os jornalistas na sabatina, abre aspas. Eu estou enfrentando uma máquina muito poderosa, uma máquina que representa um projeto político-eleitoral da extrema-direita e de setores da imprensa que sonham com o bolsonarismo moderado, que querem o mesmo projeto de Bolsonaro, mas com alguém que finja ser civilizado, que saiba comer de garfo e faca,
que não use cloroquina, né? Este alguém, claro, é o Ricardo Nunes, prefeito que pagou publicidade na Folha de São Paulo, que foi veiculada em forma de matéria, né, para induzir os eleitores a acreditarem que aquilo era uma reportagem e não uma propaganda paga da Prefeitura de São Paulo, né? E o Boulos prossegue aí na sua crítica a este setor da imprensa, para esses próprios representantes da imprensa nessa sabatina da última quinta, né? Ele prossegue, abre aspas. E esse projeto vê na eleição da Prefeitura de São Paulo uma tentativa de usá-la como trampolim para que o Tarcísio deixe o governo e alce a candidatura presidencial. Esse projeto tem força, grana, voz, tem gente na mídia, reforçou o Boulos, né? Então, quando a gente enfrenta inimigos fortes, esses inimigos nos atacam. Mas eu tenho casca grossa. Raquel, aí ele está se referindo à jornalista Raquel Landim, né? Eu não me deixo perturbar por isso, porque eu tenho uma missão. Então, o Boulos passou boa parte dessa sabatina tentando se defender de ataques feitos pela própria imprensa, né, que poupa, que blinda o seu candidato à Prefeitura de São Paulo, que neste momento é o Ricardo Nunes, e como bem colocou o Boulos, Ricardo Nunes, por sua vez, é um projeto do Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato da imprensa até o momento para a presidência em 2026. O Melo fez uma análise sobre isso aqui semana passada, né, detalhando como a mídia já escolheu o seu candidato, e esse candidato é o Tarcísio, porque ele representa o bolsonarismo, como o Boulos bem colocou aí, de uma forma um pouco mais civilizada, pelo menos pretendendo ser civilizado, não que ele seja, né? E, por fim, o Boulos ainda reeditou um pouco aquela crítica que o Pablo Marçal fez em um dos debates que a gente comentou aqui também, que o Pablo Marçal deu uma tirada na imprensa falando, ora, vocês falam que só tem baixaria nos debates, né, que só a gente baixa o nível e tudo mais, mas até agora, nesse debate aqui, eu não vi nenhuma pergunta dos jornalistas sobre propostas para a cidade, né? Ou seja, dizendo que a própria mídia é quem incita, de alguma maneira, esse nível baixo do debate. Isso o Marçal tinha colocado lá atrás e o Boulos reforçou nessa sabatina, né? Olha o que ele diz. Durante o primeiro turno, a gente viu a análise da imprensa de que não se debatia a cidade, até mesmo porque os debates foram muito rebaixados, violentos e agressivos. Quem está nos assistindo quer ouvir o que eu vou fazer para a saúde, educação, inovação para a cidade de São Paulo. Se a gente transformar essa entrevista numa análise político-jornalista da campanha e não em um debate para a cidade, eu acho que a gente perde mais uma vez essa oportunidade. Eu queria fazer um apelo para que a gente gastasse esses minutos, dizia o Boulos, quando ele é interrompido pela jornalista Raquel Landim, justamente no momento em que ele pede para se falar da cidade, ao invés de fazer uma análise simplesmente de sua campanha. E a jornalista o interrompe, falando, candidato, a gente está fazendo o nosso trabalho jornalístico aqui e o senhor está fazendo o seu trabalho como candidato, cada um com o seu papel. Eu sei que o senhor não é comentarista de pesquisa, mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da sua rejeição. Logo na sequência que o Boulos pede para falar de propostas, a jornalista o interrompe para falar da rejeição do candidato nas pesquisas Datafolha, né? Vale lembrar que a campanha do Boulos entrou com uma ação questionando a última pesquisa Datafolha por um método que supostamente favoreceria o Ricardo Nunes, né? Mas, enfim, o Boulos, no fim das contas, acabou reproduzindo uma crítica de mídia que a gente faz bastante aqui no quadro, quando a gente faz essa relação entre mídia e as eleições municipais, principalmente essa eleição de São Paulo, em que ficou muito claro quem é o candidato desse setor, né? E a que interesses isso está atendendo. Azen e Melo. Bom dia, vamos lá. Eu trouxe uma reportagem, uma matéria do Miguel do Rosário, excelente jornalista, companheiro da blogosfera das antigas também. E ele fez uma coisa, né? Tem muita discussão aí de que o governo Lula vai acabar com o BPC, que o governo está tirando dos pobres, que o governo está fazendo isso.
E o Miguel fez uma coisa genial. Ele pegou e fez aquilo que o Lula sempre fala, foi aos dados concretos. Afinal de contas, concretamente, o governo Lula, como é que está? O governo Lula está tirando realmente dinheiro do pobre? Se isso está acontecendo, aí vamos lá, ele pesquisou, vamos para o outro. Isso aí é a matéria dele, tem o link aí que eu deixei, depois coloquem aí para o pessoal poder acessar a matéria inteira. Aqui é o Miguel comentando. De qualquer forma, sempre me impressiono com a facilidade com que as pessoas inventam um universo próprio em que Haddad, por conseguinte, o governo Lula, se tornam neoliberais implacáveis, dispostos a sacrificar o povo no altar dos banqueiros da Faria Lima. Primeiramente, vamos aos fatos. O governo Lula cortou algum programa social, cortou o BPC, cortou o Bolsa Família, promoveu algum corte radical de despesas à la Javier Milei? Não. Segundo a última informação do Tesouro Nacional, as despesas com o famoso BPC este ano, no acumulado de janeiro a agosto, totalizaram 73,2 bilhões, um aumento próximo a 17% sobre o ano anterior. Ou seja, o governo está aumentando e dramaticamente as despesas com o BPC. O próximo. Aí, despesas primárias do governo central, isso aí é uma pesquisa do Miguel, lá, cafezinho, pegou, e está ali destacado em verde, benefício de prestação continuada. 2023, 62 bilhões. 2024, 73 bilhões. Então, não está havendo. Vamos para o próximo. As despesas do governo devem ser sempre comparadas ao PIB. Quando se pega esse dado, a recuperação do BPC durante a gestão Lula 3 é impressionante. O programa perdeu espaço no PIB durante o governo Bolsonaro, chegando a um mínimo de quase 0,74% do PIB em 2021, para subir bruscamente apenas no ano eleitoral, e vem crescendo desde 2023 e hoje representa quase 0,94% do PIB. Aí aqui eu destaquei, aqui o Miguel fez esse gráfico, eu destaquei aqui em amarelo para a pessoa ver a linha ascendente desde o início do governo do presidente Lula, das despesas dos valores do BPC. O aumento constante, uma ladeira acima bem destacada. O próximo. Se considerarmos as despesas com pessoal e previdência, o aumento dos gastos mais diretamente relacionados com o social cresceram 21% nos últimos 12 meses, 42% em 2 anos e 68% em 3 anos. Esses 3 anos pegam o governo Bolsonaro, quando ele fez aquela injeção de dinheiro na economia para se reeleger, né? Deu dinheiro para todo mundo. Isso, naturalmente, acima da inflação, visto que os valores já estão ajustados pelo IPCA de agosto de 2024. Quando consideramos a participação no PIB, o crescimento dos gastos sociais do governo é ainda mais impressionante. Pelo gráfico, constata-se que durante o governo Bolsonaro se registrou uma deterioração forte do gasto social, que chegou a um mínimo perto de 3% do PIB no início de 2022. Esses valores irão explodir às vésperas da eleição durante o esforço de Bolsonaro para reverter o favoritismo de Lula. É no governo Lula 3 que os gastos sociais efetivamente se recompõem e atingem a marca histórica de quase 6% do PIB em agosto de 2024. Esses números aqui, repito, não consideram os gastos com salários e aposentadoria, e, na verdade, são apenas os principais gastos sociais do governo ou selecionados conforme a tabela abaixo. Se considerássemos todos os gastos sociais do governo, o número seria maior. Vamos lá para o próximo.
principais gastos sociais do governo sobre o PIB. Isso aqui não inclui salário e previdência. Olha o aumento que houve, eu destaquei aqui, a partir da primeira marca que tem do governo do presidente Lula, que é em março de 2023. Olha a curva, como havia caído aqui em 21, o Bolsonaro, ele subiu no ano eleitoral e o Lula pegou de onde ele tinha subido e subiu mais. Olha com o resto do tempo, desde abril de 10, isso sobre o PIB, não é em valores. Portanto, dá para ser feita a comparação. Olha quanto subiu o investimento em programas sociais, em projetos sociais. Com o governo Lula 3. O próximo. Acabou? Esse é o último, viu? Tá certo. Então, o Miguel, ele fez que as pessoas ficam discutindo, até eu escrevi uma vez, tem aquela jogada do mal policial, policial malvado e o policial bonzinho, né? O Lula para a esquerda, ele joga aquela... Ele batia no Roberto Campos, bate no Júlio, e o Haddad vai lá e acena para o mercado. E eles fazem esse papel aí. E muita gente está comprando essa ideia de que, no dado concreto, a única coisa que aconteceu em relação ao BPC foi o tal pente fino, para ver se as pessoas que estão dentro do programa atendem às diretrizes dele, porque na época do Bolsonaro, ele saiu distribuindo tudo para todo mundo. O que ele queria era comprar a reeleição dele. Não é? Então, é isso que está sendo feito, mas está mostrado aí com números que o Miguel, excelente reportagem dele, foi lá investigar se isso estava acontecendo. Então, até o momento, pode vir a acontecer depois? Quem sabe? Mas até o momento, o dado concreto é que não está acontecendo. Pelo contrário, o Lula 3, os gastos, o que é destinado aos programas sociais aumentou. Era isso que eu quis trazer para esclarecer para muita gente que virou um governo neoliberal, virou um governo que não sei o quê, mas dentro do dado concreto, continua como era antes, como foi nos anteriores governos Lula, e agora, pelo contrário, aumentaram as verbas para os programas assistenciais do governo. Não só o BPC, como Bolsa Família e outros. Era isto. Muito bom. Tem o link aí, Azen, que eu passei o link para o Mauro. Eu vou colocar aqui no link. O link da matéria do Miguel do Rosário. Ele é do Cafezinho e também ele publica na Fórum e tem o jornal. Ele faz a TV Fórum todo dia. E bem legal essa matéria, né? E como você também observava, Melo, sobre a questão aqui de São Paulo, especificamente do Nunes, claro, né? A mídia já escolheu o candidato. O que você e o Ivan têm feito aqui é demonstrar claramente que eles, na ausência do Nunes, os jornalistas fazem o papel dos debatedores. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, só que com a chave virada. A mídia faz o papel de debatedor sempre que entrevista o Trump. Não dá chance dele falar nada. Olha que eu sou... Aí eu vou estar na Câmara Harris. Mas não dá chance do cara abrir a boca. E aqui a mídia escolheu. A mídia já escolheu. Então, coitado do Boulos. Coitado ele não é, porque ele é um cara muito bacana e que está indo... Está batalhando, está dormindo na casa das pessoas, então não tem nada de coitado. Uma grande liderança, um cara importante. Mas ele enfrenta uma barragem da mídia. E eu seria capaz de falar uma doideira, que seria o seguinte: eu não sei nem por que esse Marçal fez nesse primeiro turno.
Se descobrisse que o Marçal foi encomendado para disputar esse primeiro turno, sabe que eu até ia considerar essa possibilidade. Sabe por quê? Porque o primeiro turno do Marçal, a campanha foi todinha em cima do Boulos, para aumentar a rejeição dele. É uma coisa que o Boulos ainda não conseguiu superar no segundo turno. Exatamente. E eu tenho muito agressiva, muito agressiva, muito agressiva. E agora vocês podem apostar. A mídia já está preparando. Eu não sei se caiu aí o StreamYard, aparentemente sim. Eu não sei, voltou o Melo. Eu também não sei, viu, Melo? Sim, e Ivan, porque a mídia trouxe o Marçal para dentro, acolheu o Marçal como candidato. Acolheu. Acolheu, porque ele não precisaria estar em nenhum dos debates, em nenhum. Então, o papel que ele fez, isso vai ser discutido mais para frente. Vamos trazer os craques do nosso debate político para discutir mais para frente, trazer o Mauro Lopes para discutir isso com a gente mais para frente. Porque o Marçal fez um papel decisivo nessa eleição. E agora a mídia já está preparando o terreno para, caso se confirme a vitória do Nunes, a história vai ser assim: nem Bolsonaro, nem Lula. O grande vitorioso foi Tarcísio. Pois é. E tem um aspecto, né, nessa coisa da mídia trazer o Marçal, de fato, para a campanha e tudo mais, que não trabalhou, né, para impedir que determinados ataques, que eram evidentemente mentiras contra o Boulos, né, pegassem contra o candidato. Ontem eu estava acompanhando uma entrevista do Boulos dizendo que foi conversar com o eleitor que tinham dito para ele que falou que não gostava do Boulos por causa de cocaína, que é daquela fake news do Marçal que o Boulos seria usuário de cocaína. Aí o Boulos foi conversar com o eleitor, ele falou, não é que você usa cocaína, é que eu fiquei sabendo que você produz cocaína, que você fabrica cocaína. A coisa foi transformada, foi para esse lado, né? E vocês se lembram quando o Marçal divulgou o laudo forjado, o laudo falso, o que a mídia falava? Suposto laudo. Ou seja, dando o benefício da dúvida, né? E o estrago está aí, né? O estrago está feito. Claro, não seria uma eleição fácil mesmo sem a presença do Pablo Marçal, afinal, o Ricardo Nunes tem a máquina na mão, é o típico candidato que representa os interesses da mídia, da burguesia paulistana, porém, né, a participação do Marçal de fato prejudicou muito o Boulos, trouxe até o segundo turno agora, ele ainda carrega, né, ataques que ele sofreu do Marçal, e a mídia teve muito papel nos efeitos desses ataques, né. Tá fechado seu microfone, Zen. É isso aí. Legal. Amanhã tem mais Fórum Mídias aqui. Eu sigo com o José Genuíno, depois com a Bruna Biondi, e amanhã volta o Fórum Mídias. Melo, Longo, Azenha. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. É impressão minha ou você tá diferente, Ivan Longo? Eu tirei a barba, deve ser isso. Isso que eu tô vendo aqui, tirou a barba, tá mais... Legal. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.